Voltamos aqui com o nosso programa, gente. Olha, você que mora em condomínios aí, você sabe quais são os seus direitos, tanto da administradora quanto dos moradores? Hoje nós vamos falar com um advogado aqui que é especialista, né, em direitos condominiais, é assim que fala? Isso, Condominiais, porque essa palavra às vezes dá uma enganadinha, né? Uma verdade, enganchada. Boa verdade. tarde, Felipe Faustino, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a Imagina. você aí do outro lado. Obrigada a você, né, por ter... Já não é a primeira vez que você vem, Não, né? já vim no Já programa veio, outras eu vezes. vi, eu olhei pra ele e falei, você não me é estranho, mas é bom que a gente vem conversar bastante, né? O Sobre as assunto é bom. dúvidas, né? São muitas dúvidas, enfim. E quais são os principais desafios legais, assim, que você enfrenta na hora da questão da administração e da defesa ali dos condomínios? O grande problema de condomínio hoje chama-se comportamento. Infelizmente. É óbvio que como todo CNPJ, e aí falando de condomínio, ele precisa ser tratado como uma empresa. Sim. Obviamente não é uma empresa que tem fins lucrativos, mas eu falo que o lucro do condomínio é a valorização patrimonial, o bem-estar de quem mora lá. E a grande dificuldade que hoje os condomínios, em sua grande maioria, independente da classe social, passam é comportamental. Eu sempre uso o termo de que as pessoas elas vivem no coletivo, mas pensam no individual. E é aí que nascem a grande maioria dos problemas. Agora imagina, né? Um condomínio com várias torres, cada torre ali com diversos apartamentos, são inúmeras pessoas, cada uma com uma forma diferente de viver, né? É claro que no fundo alguém vai em algum momento agir pensando somente no próprio, né? Mas como fazer eles se conscientizarem disso, de que eles estão vivendo no coletivo? É até comum falarmos que são culturas diferentes, crenças diferentes, valores diferentes e Tudo. criações diferentes. Então imagina que dentro daquele empreendimento, quando você ainda tem um perfil que é único dentro de um prédio, são todos apartamentos de 54 metros ou são apartamentos de 90 metros, você tem uma base mais ou menos parecida do mesmo perfil de pessoas. Só que os novos condomínios vêm com um outro perfil hoje. Então nós temos dentro de um condomínio um loft de 29 metros e temos um apartamento de 220 metros. São famílias diferentes Dois que vão... perfis, né? Dois perfis muito distintos. Imagine que de um lado ali num loft nós estamos falando de uma pessoa às vezes solteira, que tem uma rotina que fica pouco tempo ali, que dorme tarde, acorda cedo. No outro ali de 3 dormitórios nós temos uma família com 2 crianças muitas vezes, que tem uma rotina de horário diferente, uma rotina de utilização do próprio condomínio diferente. Então, fazer com que todas essas pessoas falem minimamente a mesma língua quando nós falamos de convivência é muito complicado. Essa conscientização, ela precisa ser constante. Mas os conflitos, infelizmente, acabam imperando, principalmente pelo fato que depois da pandemia as pessoas começaram a olhar, de fato, para dentro dos condomínios. E como que, falando em direito, né, o direito condominial, como que o direito, ele aborda as questões de inadimplência dos condôminos? Inadimplência, ele é o grande mal que todo condomínio pode sofrer. Imagine só que um condomínio ele precisa de uma estrutura operacional para funcionar. Muitas vezes as pessoas, você que está aí do outro lado, não tem ideia do que aquela máquina toda precisa para girar. Então nós estamos falando de funcionários, sejam eles funcionários do condomínio ou funcionários terceirizados. Nós estamos falando de elevadores, nós estamos falando de limpeza, nós estamos falando de manutenções das mais variadas possíveis. Mas Felipe, que manutenções são essas que eu não vejo? Você tem manutenção, por exemplo, de uma bomba de recalque, que é uma bomba que vai jogar água para todas as unidades. Imagina só, uma bomba dessa dá um problema, todo mundo fica sem água lá dentro. Então, é uma máquina que precisa de dinheiro para funcionar. E muitas vezes as pessoas não colocam o condomínio como uma prioridade na conta delas. Ah, é? E é muito simples isso, porque eu sempre digo, por lei, se a pessoa atrasa uma cota de condomínio dela, a não ser o que está estipulado na convenção, mas por lei,
ela tem uma multa de 2% e os juros de 1% por mês. Sim. Então, perto dos outros custos que nós temos na nossa vida que venham a atrasar, é baixo. Imagina você atrasar o cartão de crédito. 14% ao mês Atrasa o em cima financiamento do seu apartamento, do seu veículo. Absurdo. Os juros são muito grandes. Então, muitas vezes, numa economia mais complexa, as pessoas acabam escolhendo aquela conta que vai trazer o menor prejuízo para elas. E acabam deixando o condomínio de lado. E isso, para o condomínio, é muito ruim. Porque o condomínio não foi feito para ter lucro, como nós dissemos. Sim. Então ele precisa daquela arrecadação para pagar aquelas contas. Fazer aquela máquina funcionar. Sim. Se falta dinheiro na arrecadação, Como é que faz? vai né? faltar dinheiro para fazer alguma coisa no condomínio. E é aí que começam os problemas. Você começa a ver problemas nas manutenções, você começa a ver problema na limpeza, na portaria, na jardinagem. E as pessoas, elas não conseguem, infelizmente, entender essa máquina. Mas elas conseguem ver os problemas. Sim, aí o tempo todo é uma ligação para o síndico de que, o telhado X aqui tá vazando, a cobertura tá acontecendo isso, pô, a rampa aqui tá com o chão danificado, né? E a própria pessoa às vezes nem faz a parte dela, né? Nem faz o acerto dela. Agora, falando um pouquinho na questão de legislação, quais são os direitos e deveres, né? Tanto dos condôminos quanto do síndico, por exemplo. É sempre bom começar essa frase explicando que o síndico hoje, ele se tornou uma figura essencial. Ele saiu daquela imagem de síndico morador, que fazia porque tinha tempo ou porque queria ajudar o condomínio, e passou para a imagem de um personagem que precisa ter qualificação profissional. Sim. Ele não precisa ser expert em tudo, mas ele precisa saber onde procurar um pouquinho de tudo. Então ele precisa saber um pouquinho sobre direito, um pouquinho sobre administração, um pouquinho sobre manutenção, um pouquinho sobre contabilidade, e aí sim, obviamente, delegar para prestadores de serviços que tenham as expertises em cada área. Então a figura do síndico profissional cresceu muito. Com ela, cresceram, não em forma de legislação porque ela já existia, mas cresceram os olhos nas obrigações desse personagem. Então, em resumo, a obrigação dele é zelar de todas as formas por aquele patrimônio e por aquela comunidade. Sim. Então, tudo que ele precisa fazer em termos administrativos, operacionais, respeitando sempre a legislação, para manter aquela sociedade condominial saudável, tanto o empreendimento quanto as pessoas, porque no final nós cuidamos de pessoas, que é o mais importante. E o condômino, ele tem muito mais deveres do que ele imagina. Ele também tem direitos, como todos nós. Mas viver em coletividade pressupõe-se que você não está morando mais sozinho. Sim. Você tem o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado. Então, você pode usar a sua unidade aí, em tese, como você bem entender, desde que o seu direito não atrapalhe o direito do outro. É um mantra que nós usamos que serve como um grande resumo para tudo isso. O seu direito acaba quando inicia o direito do seu vizinho. Então, respeitar esse vizinho, entender que você não mora sozinho, faz com que você entenda melhor os seus deveres como condômino, em utilizar a sua unidade de forma a não prejudicar o sossego, por exemplo, do seu vizinho, a saúde do seu vizinho, mas também entende os seus direitos. Onde você tem direito, por exemplo, de às 10 horas da noite, ter um lugar mais tranquilo para dormir. Sim. Então, eu falaria muito juridiquês aqui, se eu fosse citar, como diz a lei, direitos e deveres, mas, além do que diz a lei, eu sempre uso o bom senso, norma de convivência. Você que mora em condomínio, entenda o que você está fazendo. Se fosse feito contra você, você gostaria? Se colocar no lugar do Acho outro, que né? essa é a grande frase para que as pessoas entendam. Quando você fala de síndico profissional, é porque antes não era uma profissão, porque assim, por exemplo, no prédio que eu morava, antigamente os síndicos, eles não tinham salário. Eles tinham algumas regalias no prédio, talvez uma vaga e tal, assim. Hoje, né, no prédio que eu morava, ele passou a ter um salário.
É sobre isso? Próximo a isso. Próximo a isso. O Código Civil, ele traz a figura do síndico de duas formas. Ele fala que ele pode ser pessoa física ou jurídica, ou seja, eu posso chegar lá, Felipe, e ser síndico de um prédio, eu posso ter uma empresa que será síndica de um prédio. E ele pode ser interno ao condomínio, que é essa imagem que se criou durante muitos anos, e ele pode ser externo ao condomínio. Daí veio a figura do que nós chamamos de síndico profissional de forma comum no mercado, mas eu gosto de usar o termo síndico externo, porque profissional, todos nós temos que ser na função Sim. que atuamos. Ocorre que não é uma profissão, não existe um CNAE de atuação, não é uma profissão legalizada, existe o CNAE para a empresa, mas ele não é uma profissão como um médico, como um advogado, não que ele não tenha, não tenha direito a ser uma profissão, mas não existe hoje uma profissão chamada síndico profissional. Por quê? Porque mais do que prestar um serviço, as pessoas precisam entender que síndico é um cargo eletivo. Ele não é um cargo contratado. Por mais que se hoje falem de contratação de síndico, ele é um cargo eletivo como ele era do morador que lá estava. É verdade. Só que, diante da complexidade desse mundo de condomínios, crescendo tanto, hoje nós temos condomínios que arrecadam 500 mil por mês. Mais que muitas empresas. Então, gerir aquele espaço faz com que a pessoa que esteja à frente se qualifique cada vez mais. E a figura desse síndico externo veio exatamente para isso, para trazer um profissional com qualificação técnica para gerir aquele negócio. E não só mais a pessoa que muitas vezes fazia de boa vontade, fazia porque queria valorizar o seu empreendimento, fazia porque tinha tempo, mas não há mais espaço para amadorismo. Foi aí que surgiu essa figura que só cresce, que é fundamental hoje nos condomínios, e mais do que isso, que cada vez mais se prepara. E qual que é a melhor forma de lidar, de resolver, de conseguir estar no meio de campo ali, né, da questão dos conflitos? Porque assim, gente, por mais que todo mundo tente, cada um respeita, tem uns que respeitam mais o espaço do que os outros, por mais que todo mundo tente ali ter um convívio, né, cordial, enfim, sempre vai ter aquele que não vai entrar muito no que você está fazendo ali e vai contra todo mundo, vai contra todos os princípios. E aí, como é que você faz para lidar com esses conflitos? Qual que é a melhor forma de resolvê-los? Eu sempre falo que os condomínios precisam entender que existem regras. Os condomínios e os condôminos. Sim. E regra, ela precisa ser seguida. Não tem, para você sim ou para você não. Então, a primeira coisa é conscientizar esses condôminos dessas regras. Uhum. E aí eu sempre falo, quando nós falamos de regra, nós começamos lá na nossa Constituição Federal e descemos até o regimento interno, Sim. as decisões de assembleia. Então, dar ciência, insistir nessa cultura do conhecimento das normas é o primeiro passo. Mas nós sempre temos que ser adeptos da boa e velha mediação. Do bom bate-papo. Nada melhor do que colocar duas pessoas que muitas vezes estão muito quentes animicamente falando para tratar sozinhas de um assunto. Muitas vezes é importante colocar elas junto com um profissional, como um advogado, que vai ouvir uma parte, que vai ouvir outra, sem qualquer juízo de valores, vai trazer as questões legais envolvendo cada um deles, onde um está certo, onde o outro está errado, e tentar buscar juntos um meio termo entre esses dois, para que se trate melhor a convivência. Isso não muda o fato de que as regras precisam ser aplicadas. Opa, o meu condomínio diz que eu não posso passear com cachorro na área comum. Não pode, essa regra precisa ser aplicada. Porque se eu abro uma exceção para você, eu preciso abrir para o outro. Então, seguir as regras, mas trazer as pessoas para o famoso bate-papo ainda é o melhor caminho para evitar conflitos que muitas vezes abarrotam o judiciário e poderiam ser resolvidos
numa mesa de condomínio. Agora, falando das responsabilidades de uma forma legal, quais são as responsabilidades, por exemplo, dos pais com relação a algum dano que venha a ser causado no condomínio através dos filhos, das crianças? Eu falo que essa é a época mais importante para tratar do assunto. Férias? Férias estão chegando. Então precisamos falar disso. Quando nós falamos de danos dentro do condomínio, Tá. nós temos que entender que eles estão relacionados a uma unidade. Então imagina que nós moramos, eu e você, em uma unidade residencial. Seja eu ou seja você que causemos qualquer tipo de dano no condomínio, eu bati num veículo ou você quebrou uma planta, a unidade é responsável, mesmo que nós, como pessoas físicas, tenhamos feito isso. Então, sempre que se relaciona a dano, quando nós falamos de criança, temos que entender que o custo disso, o responsável por isso, é a unidade residencial. Mas, além de falar de danos, nós temos que citar por que essa criança causou um dano. Criança deve ficar sob a responsabilidade dos pais. O condomínio, ele não pode e ele não deve ser responsável por cuidar dessas crianças. Muito que nós ouvimos por aí é que pessoas mudam para condomínios ou buscam morar em apartamentos por questões de segurança. Sim. Mas essa sensação de segurança, de deixar o seu filho ali embaixo brincando e não numa rua suscetível a um assalto ou alguma outra coisa, ela é uma sensação falsa. Porque lá dentro do condomínio não é incomum, e nós já tivemos, infelizmente, inúmeros casos de acidentes com crianças que chegaram a situações extremas. Então, quando nós falamos de dano, nós temos que parar e dar um passo atrás e pensar: essa criança, ela estava sozinha lá no condomínio, na área comum? Olha o perigo disso e a responsabilidade por lei, desde o Código Civil, da Constituição até o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazem os responsáveis. São os responsáveis legais, muitas vezes os pais. Então não tem jeito, né? Tem que se responsabilizar. E tem uma idade também, né? Que a gente sempre vê lá no elevador para não deixar crianças, se eu não me engano, até menos que 12 anos. Então, até 12 anos tem que estar acompanhado dos pais lá embaixo. Esse tema é super interessante porque as pessoas, elas muitas vezes falam: meu filho tem 10 anos, mas ele é super esperto. Ele é super inteligente, ele se comunica bem, ele sabe ligar se eu me ligar se precisar. Não é assim. Perante a lei, criança é até os 12 anos. Mas não existe plena capacidade civil até os 18 anos. A partir dos 16, nós ganhamos algumas capacidades da vida civil, como, por exemplo, votar. Sim. Então, a partir dos 16, nós conseguimos. Antes disso, os pais são os responsáveis. Então, deixar essa criança lá embaixo traz riscos enormes. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, existe uma legislação que criança abaixo de 10 anos não pode andar sozinha no elevador. Em outros estados, essa lei se repete ou com a mesma idade de 10 anos ou com 12 anos. E aí vem um ponto importante. Existe um projeto de lei hoje que está passando pelas comissões da Câmara que proíbe crianças menores de 12 anos, não é uma lei ainda, tá? É um projeto de lei, a circularem sozinha nas áreas comuns, sob pena de multa dos pais ou responsáveis ou do condomínio, ou do síndico. Ainda é algo que está sendo discutido, mas é algo importante para trazer para a pauta. Sim. Porque, de fato, uma criança de 10 anos, muitas vezes, está brincando ali e passa correndo de bicicleta ou jogando bola numa garagem. Se você está saindo com seu veículo e uma criança passar correndo atrás, pode acontecer um acidente. Então, é um assunto muito sério. Então, você que está aí do outro lado, que tem filhos, cuidado. É uma falsa sensação de segurança deixá-los sozinho na área comum do condomínio. E quais são os direitos dos condôminos, por exemplo, se eles vierem a sofrer algum tipo de agressão física, verbal, enfim, às vezes acontece, né, que o pessoal perde a linha, como a gente estava falando aqui no começo, cada um tem uma forma de agir, uma criação, né, mas quais são os direitos legais desse condômino, o direito legal dele?
a questão das agressões em condomínios, infelizmente, vem crescendo muito. Eu sempre cito o período pós-pandêmico, porque as pessoas elas começaram a olhar mais para dentro de condomínio e muitas vezes a conviver mais dentro de condomínio. Antes todo mundo acordava, fazia o que tinha que fazer, saía para trabalhar. Ninguém se vê, né? Ninguém se via, voltava, fazia o que tinha que fazer, deitava e dormia. Sim. Com a pandemia, o advento do home office crescendo, muitas vezes as pessoas ficaram dentro de condomínio e as relações se tornaram muitas vezes mais difíceis. Os casos de agressões, eles subiram exponencialmente não só entre condôminos. Eles cresceram entre condôminos, eles cresceram contra síndicos. Nós tivemos esses últimos anos diversos casos de síndicos agredidos covardemente por situações das mais simplórias possíveis. Nós tivemos funcionários agredidos. Nós tivemos aí a edição da Lei da Violência Doméstica, que também veio ajudar muito isso, mas é sempre importante que você aí, se você viu qualquer caso de violência doméstica, se você ouviu falar, a primeira coisa é denuncie. Isso é fundamental. E segundo, se você foi alvo de qualquer tipo de agressão, e não só a física, porque ela é talvez o último ponto, mas muitas vezes para chegar na agressão física, já há uma série de agressões verbais acontecendo que vem causando diversos problemas às pessoas. Perseguições, calúnia, difamação. Então, se você foi alvo disso em algum momento, a primeira coisa, faça o boletim de ocorrência. Sim. Após a realização do boletim de ocorrência, junte as provas e procure um advogado. Faça a devida representação criminal, quando necessário, ou a devida representação através de um processo civil também, para uma reparação. Mas o ponto fundamental é, não deixe passar barato. Porque hoje, você que foi agredido, se ficar quieto, não será responsável, mas não ajudará outra pessoa que também pode ser agredida por esse mesmo agressor. Sim, com certeza. Então, quando você denuncia, você inibe isso. Então, procure autoridade policial, procure um advogado e faça a devida representação, porque a sua ação pode, inclusive, salvar uma vida. E além de tudo isso, tem a questão também, por exemplo, do assédio, né? Eu não sei o que acontece, mas parece que algumas pessoas se sentem mais próximas das outras ali, por exemplo, se encontrando no estacionamento, quando você vai guardar o seu carro. Eu lembro que uma vez no grupo do condomínio, aconteceu da seguinte forma. O pessoal vendia muitas coisas na pandemia no grupo, principalmente alimentos, né? Comida, doce e tal. E aí tinha uma pessoa que acho que vendia um sorvete, um geladinho, uma coisa assim. E era à noite, era tarde da noite. E uma pessoa tinha pegado no grupo essa informação, foi lá à noite, comprou o geladinho e foi buscar na casa da pessoa. Né? Um homem foi buscar na casa de uma mulher. E aí quando ele chegou em casa, ele chamou a mulher no particular, pegou o telefone dela no grupo e fez uma brincadeira, né, totalmente sem noção. Desrespeitosa. A mulher casada em casa, inclusive ele também. Ele fez uma brincadeira, só que até então ninguém sabia. Ela jogou os prints no grupo. Ela colocou os prints no grupo da pessoa que estava cometendo aquele assédio ali com ela. Então, assim, não é todo mundo que tem essa coragem de fazer isso. As mulheres, geralmente, elas acabam deixando pra lá, deixa que eu sei me resolver aqui, acabou, né? Porque, pra não causar nada. Agora, imagina só, o cara foi embora do condomínio. Foi embora, porque os meninos queriam, né, resolver e tal. Ele foi embora. Ele simplesmente vendeu o apartamento dele e foi embora. Tá vendo só como algumas atitudes podem ajudar a solucionar os problemas também, né? Perfeito. E você citou a questão do assédio. Esse assédio, ele vem acontecendo principalmente pelos meios eletrônicos, onde as pessoas muitas vezes acham que não há regras. Elas acham que os aplicativos de conversa, que as redes sociais são terra sem lei. E não são. Não são. E elas estão cometendo muitas vezes crimes sem saber. Infelizmente, a questão do assédio contra mulheres, contra crianças, tem acontecido. Eu não vou dizer para você que aumentou, porque seria leviano da minha parte. Mas talvez elas estejam mais expostas. Certo. As pessoas estão tendo mais coragem de falar.
Nós tivemos um caso recente de um funcionário que, através de um grupo de WhatsApp, convidou outra funcionária por uma situação desrespeitosa. Puxa Foi vida. demitido por justa causa, saiu do condomínio, Ela que ela denunciou Denunciou. ele foi demitido por justa causa e saiu do condomínio. Mas é muito preocupante porque, normalmente, o poder do agressor, ele é tão grande, ou ele é tão imponente, que a pessoa agredida, primeiro, muitas vezes não percebe que está sendo agredida, não percebe que está sendo assediada, e quando percebe, muitas vezes tem medo de algum tipo de retaliação. Mas se isso acontecer com qualquer um de vocês que estiver assistindo, vocês precisam denunciar. Seja por qualquer canal. Tem o síndico do seu condomínio, converse com ele, converse com o advogado, vá até a polícia em casos necessários, mas não deixe isso passar barato. Porque as pessoas acham que hoje, por aplicativos de conversa e redes sociais, tudo pode. E não é assim. Não é assim, não tem como ser assim, né, gente? Então, se a gente está convivendo ali com mais pessoas, a gente tem que cada vez mais tentar, né, observar, se colocar no lugar, tanto do outro quanto no seu, e aí todo mundo vai conseguir conviver de uma forma tranquila, sem Exatamente. briga! Exatamente. Eu falo que talvez seja o nosso grande sonho, né? Hoje, muitos condomínios que conseguem estruturar um sistema de comunicação eficiente, um sistema de gestão eficiente, minimizam isso. Sim. Porque as pessoas, elas acabam utilizando aquele condomínio, aqueles canais, como forma de desabafar muitas vezes o que não tem nada a ver com o condomínio, são só as dores diárias delas. Mas se você tem uma estrutura dentro da sua sociedade condominial mais organizada, você tende a diminuir esses conflitos. É um caminho que puxa o outro. Perfeito. E pra gente finalizar aqui só rapidamente a questão dos pets também, né? Pra quem não recolhe, né, as sujeirinhas que os pets fazem, porque tem condomínios que não tem o espaço pet, quem faz barulho, isso tem multa mesmo? Bom, primeiro que pet se tornou parte da família de muitos brasileiros. Tá. E isso é super comum e super bacana. Mas, assim como a unidade ela é responsável pelos problemas, esse pet também pode trazer alguns problemas. Certo. A maioria dos condomínios acaba regrando como tratar essa situação. Tá. Então, alguns condomínios permitem que esses pets andem pela área comum, outros condomínios permitem apenas que eles transitem para sair do prédio nessa área comum. Tá. Tem outros que tem o pet place, o espaço tem. pet, que funciona bem. Hoje mudou bastante coisa, né? Infelizmente, muita gente acaba deixando ali os dejetos, às vezes, dos animais pelo caminho, o que inclusive é uma falta de respeito com quem mora Sim. junto com você. Então, assim, você saiu com seu cachorrinho, se ele fez cocô, se ele fez xixi, pô, leva uma Sim, sacolinha sim. limpa. Mas o condomínio precisa estar preparado para regrar e para aplicar as penalidades quando necessário. Certo. Óbvio que tem alguns casos que os donos precisam verificar o que diz a legislação também. Então existem algumas raças que precisam andar de focinheira. Não é porque está dentro do condomínio Sim. que pode andar sem focinheira. Então, além do que determina o condomínio no seu regramento, os donos também precisam entender o que é a legislação, já que ninguém pode Sim. dizer que desconhece a lei, também precisam entender a legislação do seu pet. Mas hoje os condomínios estão mais atentos para isso. Muito E bom. você que tem pet, tome cuidado porque você pode cometer uma infração dentro do seu regimento interno e alegar desconhecimento, mas não pode. Perfeito. E educação básica a gente sabe que realmente é a base de tudo. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Foi ótimo aqui a gente poder conhecer um pouquinho mais dos direitos e deveres, né, dos condomínios e condôminos. Deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas redes sociais, por favor. Muito obrigado Obrigada a mais você. uma vez pelo convite. Obrigado a você aí do outro lado que acompanhou. Sigam as nossas redes sociais, @FaustinoTelesADV no Instagram. Lá tem bastante conteúdo de condomínio de forma simples, sem juridiquês, sem chatice. Direito não precisa ser chato, pessoal. Lá o conteúdo é para você que está aí do outro lado mesmo. E se tiver dúvida sobre condomínio, entre em contato com a gente através do 11 50 26 8369.
Perfeito, viu? Depois você volta pra gente conversar mais e abrir pras mensagens. Combinado. Combinado, né? Gente, seguinte, hoje tem um super espetáculo Seja Luz que a Babi vai contar um pouquinho mais dele pra gente agora. Olha, eu tô aqui já dentro do contexto do espetáculo, entendeu? Porque, gente, o Seja Luz, ele é o primeiro espetáculo circense gospel. E ele traz toda a magia do circo, toda a magia daqueles que gostam aí, né, de trazer a arte de uma forma diferente. Então, olha, eu quero te convidar para estar hoje ali na rua Uriel Gaspar, 149, no Belenzinho, no Circo do Patati Patatá, na nossa Arena Tatuapé, para conferir, gente, o penúltimo dia desse espetáculo incrível. Eu fui assistir, tive o prazer de conferir esse espetáculo que foi incrível. E olha, você e a tua família não pode perder. Toda a sua família, tá bom? Vamos colocar o vídeo aí pra gente assistir um pedacinho do que foi a estreia, que foi incrível. Roda aí.